Você falou agora há pouco que ele foi um dos melhores técnicos. Qual foi o melhor técnico que você teve? Olha, sempre você vê um técnico que você fala, pô, esse cara é bom nisso, esse cara é bom nisso. Então a gente, para te dar a resposta, tentar englobar onde todo mundo era, onde um era bom nesses conceitos, nesses aspectos, eu vou colocar o Tite. Foram 6 meses que eu trabalhei com ele, mas eu vi um cara que ele consegue motivar todo o grupo, ter o elenco inteiro na mão, à disposição e sempre conseguindo tirar o melhor dos caras, né? Agora você fala assim, mas pô, qual que você se sentiu bem, pô, resenha, pô, Renato Gaúcho. Pra mim esse aí eu gostei demais de trabalhar com ele, trabalhei 2 vezes com ele. Pra mim é um cara sensacional. Mas muita E evoluiu gente fala que muito. ele não entende nada, que é só blá, 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 papá. Então, eu tenho visto algumas pessoas participarem em podcast, atletas que trabalharam com ele falar isso aí. Eu vou te falar que eu tenho um mínimo de contato com ele ainda, com o empresário dele, que é o Gauchinho, né? Não sei se eles estão vinculados como empresário, mas tem uma relação, ele que cuida das coisas do Renato. E o Renato, ele tem um auxiliar técnico que ajudou muito o Renato no início da carreira, que foi o Alexandre Mendes. Esse cara, por exemplo, eu que estou começando, eu tenho a vivência do futebol, do vestiário, do jogo dentro das 4 linhas. Agora, você montar treino, você passar a tua ideia, transferir aquilo ali pro dia a dia, com microciclo, macrociclo, planejamento, você precisa ter um cara bom do teu lado. Porque aí você tem o teu nome, a tua imagem, que os caras vão respeitar, mas você tem todo o conhecimento de um cara. Então, lá naquele início que eu peguei o Renato em 2008, no Vasco, peguei ele. Depois trabalho com ele novamente em 2010 no Grêmio. Inclusive, ele que me levou pro Grêmio do Vitória. Ele estava no Bahia, do Bahia ele foi pro Grêmio pela primeira vez como técnico e ele me convidou a ir trabalhar com ele em 2010. O Alexandre ajudou muito ele nesse início, então a gente via. O Renato é um cara que, naquela época... Todo mundo fala que o técnico, de fato, não é o Renato, né? O técnico é o Alexandre, né? Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Mas hoje o Renato, ele tá muito mais preparado do que aquele Renato lá atrás. Que alguns caras têm dado entrevista que trabalhou com ele lá naquela época, que realmente o Alexandre... Cara, evolui, né, meu? Evolui. O Renato evoluiu demais, né? Nas conversas... O vestiário com ele é bom? Top. Por que não deu certo no Flamengo? Eu acho que o momento do Flamengo estava desandando, né? Veio da era Jorge Jesus, ganhando tudo, depois deu aquela oscilação. Foi aonde pegou ali o Renato, e aí as coisas não funcionaram. Não funcionaram. E o Renato é assim, cara, ele é mais light com os atletas, em alguns momentos. Então, dependendo do perfil, tem hora que você tem que... Entendeu? O Renato, assim, ele ganha você. Na resenha, na amizade, tudo, né? No companheirismo, no ambiente que ele constrói. Agora, se você vacila, acabou. E o Renato, ele não é muito de se dispor com o atleta, ou de discutir igual Jorge Jesus, Vanderlei Luxemburgo, né? Que a gente tá falando. O Renato é assim, vacilou, trairou. O Renato não admite isso. O Renato, ele meio que... Ele não fala nada, ele não fala nada, mas ele larga a mão. Então, é o perfil do Renato. Tem perfil e perfis. É legal, eu trabalhei com ele, é sensacional trabalhar com ele. O ambiente é maravilhoso. E ele, falam isso aí dele, que, pô, quem dá treino é o Alexandre. Comissão técnica, isso já é uma comissão. Então, todo mundo se ajuda com conhecimentos. No início, o Alexandre foi muito importante. O Alexandre é um cara 10, o Alexandre Mendes. Tem um conhecimento muito legal. Consegue transferir a ideia, né, pro contexto do treino, do jogo, ideia de jogo, modelo, desenho tático, tudo. E o Renato, cara, evoluiu demais. Você tira pelas entrevistas do Renato. Os podcasts ele vai falando de tática, tudo jogo. Antigamente era diferente. Hoje ele fala todos os conceitos. Ele era um dos caras contra os cursos da CBF. Ele não faltou no curso. Não queria. Eu lembro. Pô, mas foi pra praia. Caiu a ficha, hein? Caiu a ficha. Hoje o Renato muito preparado. Isso aí que o Renato quem dá treino, o Alexandre dá o treino, ajuda muito o Renato, se completam. Mas hoje o Renato tem analista de desempenho. Naquela época não tinha analista de desempenho. O cara que filma, traz tudo mastigado, os recortes. Cara, hoje... O Renato, ele tá muito mais preparado do que naquela época. Antigamente, no começo, o Alexandre dava os treinos. Hoje, ele já dá os treinos, é isso? O Renato dava os treinos naquela época. Dava também? Dava os treinos. Boa. Dava os treinos.